Oi, gente, boa noite. Eu vim fazer esse vídeo, estou com um pouco de vergonha, porque esse é o meu primeiro vídeo. E esse vídeo, na verdade, é algo que eu já devia ter feito há 4 anos atrás. Foi quando eu vim morar nos Estados Unidos, porque já era um pedido da minha família, dos meus amigos, e eu sempre ignorei por ter vergonha. Mas eu acredito que agora, em 2026, por conta de tudo que nós estamos vivendo aqui, eu acho importante meio que mostrar a realidade de como nós vivemos aqui, nós, no caso, imigrantes, seja legal, ilegal ou indiferente do seu status. Um, Aqui onde eu moro, no estado de New Jersey, tem acontecido questões governamentais, mas ainda assim não se compara com muitos outros estados. Então, e como eu tenho o meu dia a dia normal, eu acordo, vou pra academia, trabalho, volto pra casa, posso ir no cinema, posso ir num restaurante ou fazer o que for. Óbvio que a gente nunca sabe o que vai nos encontrar em alguma esquina, se a gente vai sofrer alguma coisa, algum ataque xenofóbico. Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas estamos sempre sujeitos. É bem aquilo em qualquer realidade, em qualquer país. A gente nunca sabe o que vai acontecer a partir do momento que a gente sai na rua. É pedir proteção pra Deus e seguir a vida, porque tem que fazer o que tem que ser feito, nós temos que trabalhar, nós temos que viver, não tem muito o que se fazer. Enfim, quais trabalhos, quais serviços vocês fazem quando chegam nos Estados Unidos? Aqui o mais comum é mulheres, faxina, homens, construção. Eu não sei dizer muito bem como funciona a construção, mas eu sei que geralmente muitos homens têm uma certa ilusão antes de chegar aqui, de tipo assim, ai, nossa, meu Deus, eu vou ganhar tanto no dia, eu vou ficar rico, nossa, eu vou fazer muito dinheiro. Não só os homens, mas como em qualquer outro trabalho, mas eu acredito que na construção um pouco mais, porque quando você começa na construção, você começa recebendo bem menos do que o valor da diária, porque eles estão te ensinando. Eles chamam aqui de badeco. Não sei explicar de onde veio essa palavra, mas é meio que a pessoa que tá começando, que ainda não sabe fazer muitas coisas. Coloca a pessoa pra juntar entulho, pra ficar varrendo, carregando saco de lixo e fazendo coisas que eles já não gostam mais de fazer e ficam delegando funções. Então, eu não sei quanto tempo demora pra pessoa aprender a função na construção e qual função, né, gente? Porque tem tantas coisas. Tem pintor, tem o pessoal que coloca o piso, tem gente, sei lá, que faz o lado de fora. São tantas coisas. E eu sei que cada um você ganha um tipo diferente da sua diária. Você pode fazer um pouco mais ou um pouco a menos, depende. Mas no caso das mulheres, na faxina não é que seja o único emprego que existe. Mas eu acho, na minha opinião, que é a forma mais rápida de se fazer dinheiro, adquirir alguma estabilidade aqui. E eu também acho fácil de aprender e rápido. O início é bem complicado, porque não sei se no Brasil se você já trabalha com isso, mas se você nunca trabalhou no ramo da faxina, é bem difícil o seu corpo aguentar. Você tem que aprender todos os produtos, e mesmo você aprendendo todos os produtos, pode ser que ocorra alguma coisa que você não estava esperando, alguma surpresinha. A dor no corpo é horrível pra mim. Nas minhas primeiras semanas eu tomava remédio todo dia, graças à minha mãezinha que manda tanto Torcilax pra mim pra poder aguentar. O corpo acaba ficando com algumas sequelas, a coluna, a mão que dói. Eu fico zoando com a minha mãe, que eu falo, meu Deus, eu tive que trocar de país pra aprender a fazer faxina, porque sem vergonha nenhuma eu digo que eu não limpava nem a minha casa. Então, foi uma realidade bem diferente pra mim aqui. Eu separei aqui algumas perguntas que eu tirei da minha própria cabeça, que eu acho que vai ajudar a elucidar um pouquinho mais sobre a vida na faxina. Que eu coloquei aqui. Quanto se ganha? Aqui nós ganhamos a diária, por dia. Você ganha o seu dia de trabalho. O valor mínimo é $120, porém ele vai até aproximadamente 170. Esse valor mínimo de $120, ele pode ser, às vezes a mulher vai te pagar só esse valor porque você acabou de chegar, você não tem experiência, ou eu tenho apenas 2, 3 casas, então por isso eu só posso te pagar esse valor. Só que a média de casas por dia são 4 casas. Isso é uma outra coisa, porque muita gente fala assim, mas a limpeza nos Estados Unidos é muito diferente da limpeza brasileira, é muito mais leve. É muito mais leve do que a limpeza brasileira? Sim. Porque aqui a gente não taca água nas coisas. Se a gente jogar água no chão pra lavar, o cliente vai simplesmente matar a gente, porque o chão vai estufar todinho. Mas... Ai, gente, desculpa, eu tenho TDAH, me perdi. Ok, quanto se ganha? Mas a média aqui, normalmente, é $160. Na minha região, aqui em New Jersey, na minha cidade especificamente, porque algumas outras cidades o valor é menor ou maior, não sei. Você pode trabalhar como fixa ou avulso. O que significa isso? Fixa você tem a sua patroa, a patroa tem o schedule, que são todas as casas que vão ser limpas. Essa patroa detém essas casas. E aí ela contrata pessoas para ir trabalhar junto com elas.
No caso, você pode ficar indo com ela de segunda a sexta, de segunda a sábado, ou o dia que vocês combinarem. Ou você pode ir cada dia ir com uma patroa diferente, ou combinar segunda e terça eu vou com fulana, terça e quarta com cicrana. Só que eu prefiro trabalhar fixa com as pessoas, porque você nunca sabe o doido que você vai encontrar, né? E tem muita mulher aqui que escraviza as meninas que acabam fazendo o seu dinheiro passando em cima dos outros. Na verdade, isso é o que mais acontece. O difícil é achar uma pessoa que seja legal e confiável e que você vai conseguir ficar trabalhando. A rotina de trabalho. Usualmente, a gente começa nas casas entre 8 e 7 da manhã. O mais normal é 8 da manhã. Então, dependendo de onde você mora até a casa, você pode sair de casa 7h20, 7, 7h30. Tudo depende do trajeto, da sua distância. Mas tem algumas patroas que começam um pouco mais cedo. Mas é outra coisa que precisa se atentar. Algumas começam mais cedo dizendo, eu começo mais cedo pra terminar o dia mais cedo. Isso ok, legal. Mas tem muitas outras que começam o dia cedo e você vai chegar tarde em casa de qualquer forma. Isso é uma coisa que eu não suporto. Trabalhar, sair cedo e chegar tarde. Isso acaba com a minha vida. Tira totalmente o meu mood, não consigo sobreviver. Como é ser driver ou helper? Como você pode ser ajudante ou motorista. Você trabalhar de motorista, você acaba ganhando um pouco mais. Você pode ganhar, se você estiver trabalhando no carro da patroa, você ganha a partir de $180 do seu dia. E se você estiver trabalhando no seu carro, a média é de $230. Com o seu carro, sua gasolina, com o seu tudo. E a diferença é que a patroa não vai com você, vai geralmente você com mais outra menina aleatória. E você fica responsável pelo schedule da pessoa. Você tem que se comunicar com o cliente dentro das casas, se tiver algum problema você precisa resolver, você é responsável de dizer que saímos dessa casa e essa casa está limpa, está com o seu padrão de qualidade e você pode confiar em mim. Se der qualquer merda, vai ser para você que elas vão reclamar. E isso é uma merda? É, mas gente, é a responsabilidade que nós temos em qualquer serviço, né? É tipo você ter uma promoção no seu serviço, você ser gerente ou qualquer coisa e você tem que tomar conta do serviço dos outros. Mas é horrível ter que ficar chamando atenção ou falar, ai, fulana, por favor, dá uma atençãozinha mais que isso, porque pelo menos pra mim é bem ruim, porque a maioria das pessoas são mais velhas do que eu e você chamar a atenção de pessoas mais velhas, elas nunca aceitam e começam a querer tentar te humilhar. Mas isso é um outro assunto. O custo de vida. Aqui na minha cidade, o custo de vida é bem alto, porque aqui é uma cidade turística. Durante o inverno não tem muita coisa pra fazer, mas durante o verão as pessoas de Nova York descem pra cá por ser uma cidade praiana. E a cidade, por conta disso, acaba sendo mais cara, por ser uma cidade turística. Há outros bairros ao redor que são um pouco mais baratos, mas não acaba sendo muito diferente. Nós temos outros estados que são mais baratos, mas na maioria das vezes, por exemplo, o aluguel aqui é mais barato, mas também você pode ganhar menos no seu dia. Como, por exemplo, o estado da Flórida. Na Flórida, o aluguel que eu pago na minha casa, eu acho que eu alugo uma mansão na Flórida. Só que também o dia de serviço você ganha muito menos. Então eu não sei se vale muito a pena. E eu também tenho um pouco de medo da Flórida, porque lá tem muito desastre natural. E assim, como é que eu vou explicar pra minha mãezinha que eu saí do meu país pra morrer num furacão? E eu também coloquei a pergunta se vale a pena. Gente, eu não sei. Até hoje eu me pergunto se valeu a pena eu ter saído do meu país pra vir pra cá. Eu amadureci muito, eu tive que amadurecer, porque eu não tenho mais meu pai, minha mãe, eu não tenho meu irmão. E quando você se vê sem uma rede de apoio, ou você cresce ou você cresce. Não tem outra alternativa, não tem o que fazer. Eu ainda tenho 2 primas ao qual eu peço muita ajuda, muitos conselhos e reconforta muito meu coração poder contar com elas e ter elas aqui. E isso é uma coisa que pesa muito nas minhas primas, no caso. Mas quando você para pra pensar que tudo que você ganha, tudo que você consegue fazer, não tem a mínima graça sem as pessoas que você ama. Tantas viagens, tantas coisas que eu fico pensando, nossa, eu queria tanto que minha família estivesse aqui vendo isso, ou participando disso comigo. E é a parte mais dura de imigrar. Então, vale a pena o dinheiro? Será que no final vale mesmo? Enfim, é isso. Não tem como você vir pra cá e falar assim, nossa, meu Deus, em um ano eu vou ficar rico. Não, gente, porque você ganha em dólar, mas você gasta em dólar. E as coisas estão muito caras. Isa, mas veja assim, a comida, tudo é muito mais barato que o Brasil. Gente, não tô dizendo que não é, é óbvio que é. É óbvio que a economia aqui, no caso, é muito melhor do que a do Brasil. Mas mesmo assim, você gasta muito. Você consegue viver, você consegue fazer pequenas viagens, você consegue conhecer outros lugares. O ir e vir, eu acredito que seja mais fácil de forma financeira. Se você for pensar dessa forma, eu viajo muito mais, eu faço muito mais coisas. Porém, o meu aluguel é um absurdo e você vê metade do seu salário inteiro indo pro seu aluguel. Eu acho que talvez seja equiparável a morar em São Paulo.
nunca morei em São Paulo, mas eu vejo muita gente se questionando dos aluguéis lá, que você paga, sei lá, 8 mil reais numa kitnet. Gente, eu tô sendo exagerada, mas talvez seja, não sei. E é isso. É você vir pra cá ou não, saber os seus objetivos, tentar entender em que cidade você vai ficar. Se você quer ficar numa cidade que tenha muitos brasileiros, não gosto muito porque, ao mesmo tempo que o povo brasileiro aqui ele pode muito ajudar, ele também destrói muitas vidas, porque ao mesmo tempo que o povo brasileiro aqui ele pode muito ajudar, ele também destrói muitas vidas, porque as pessoas aqui fazem muita fofoca, inventam muitos assuntos e assim, é uma discórdia. E as piores coisas também é você ter um patrão brasileiro, porque ele vai ser o primeiro a te humilhar. As pessoas aqui que já são legalizadas, elas fazem de tudo para ir contra os direitos dos imigrantes. Isso é a coisa mais triste do mundo, porque em algum momento elas já estiveram na situação de um imigrante ilegal. E elas fazem de tudo para prejudicar essas pessoas, inclusive votando em quem votou para termos este governo, né, meus amores? Enfim. Eu não sei se tenha ficado alguma outra dúvida. Caso tenha ficado, vocês podem me mandar.